Bem, veja que nível nós estamos. Quando eu digo que nós vemos o pior período, o pior momento da história do Brasil republicano, eu não estou exagerando. É que algumas pessoas são polianas, ou o Dr. Pangloss do Voltaire, não pode dizer que o rei está nu. O rei está nu. Nenhum momento da história do Brasil nós vivemos um dia como o dia 17 de outubro, ontem. Nada, nada. Imagina um investidor estrangeiro ontem, de fundo, desses grandes fundos que tem 3, 4, 5, 10 bilhões de dólares para investir, se ele olha para o Brasil e vê a bagunça patrocinada pelo presidente, pelos seus filhos e pelos seus aliados, ele vai colocar dinheiro no Brasil? Pensa sinceramente se ele tem condições. Olha só o que aconteceu ontem, rapidamente. Só para ver, o dia 17, lembrar que na Argentina o 17 de outubro é o dia da lealdade peronista. Bem, mas aqui foi o dia do caos bolsonarista. O dia do caos bolsonarista. Primeiro foi divulgada a gravação do presidente da República coagindo deputados, obrigando que eles assinassem uma lista que colocasse o seu filho, Eduardo Bolsonaro, como líder do partido, tirando o delegado Valdir. Ele coagindo. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. Primeira vez. Segundo, a divulgação são 9 minutos e 9 segundos, para ser preciso, dessa conversa da delegado Valdir e os deputados. Vocês não imaginam o nível, os xingamentos, que não podemos nem falar nesse horário. Vocês não imaginam o nível. Teve um lá que falou um negócio com as mulheres presentes que eu falei, eu nunca vi isso na minha vida. Mas uma das falas, essa que nós reproduzimos, que está no minuto, a 2 minutos e 50 segundos, se vocês forem olhar, né, nesse momento da gravação, ele diz 2 vezes que o presidente é vagabundo. Vagabundo. Eu nunca vi um líder de um partido do qual o presidente faz parte na história do Brasil republicano chamar o presidente da República 2 vezes de vagabundo. Nunca vi. E diz que implodiu o governo. Terceiro, na hora de contar as listas, tinha 2 listas. A mesa diretora considerou que a lista verdadeira do delegado Valdir. Ele continua como líder. Terceira derrota no dia do Jair Bolsonaro. Quarta, o Bivar retirou o seu filho, Eduardo Bolsonaro, da liderança do PSL em São Paulo. Quinta derrota, o Bivar retirou o outro filho, olha, parece monarquia, a monarquia absolutista, porque o do Bolsonaro odeia a Constituição, né? E os absolutistas não têm Constituição. Bem, o quinto, o outro lá, o Flávio, aquele amigo do Queiroz e do capitão Adriano, homicida, condenado a 19 anos de prisão e está foragido, o Flávio perdeu a direção do PSL do Rio de Janeiro. Quinta. Sexta, o tweet do Carlos em nome do pai. Ele confessou falsidade ideológica. Olha que coisa absurda. Vocês caíram em si, caiu a ficha. Um sujeito tweeta em nome do presidente da República e coloca opinião na boca do presidente. Quer dizer, é falsidade ideológica, é crime. Então ele confessou o crime, algo que nós já dissemos várias vezes. Sexta. Sétimo, o Bivar. Não, vamos deixar antes do Bivar. Vamos falar antes da Joyce, sétimo. A Joyce acabou de dizer aí, que nós ouvimos, que é uma carta de alforria, e depois começou a falar da sexualidade de membros do PSL. Sim, não vou usar as expressões aqui, que não é horário também, né? Começou a falar isso em redes sociais. Isso foi a sétima. 8, nomeou um tal de Eduardo Gomes, que não é o brigadeiro Eduardo Gomes. O doce brigadeiro nasceu por causa do brigadeiro Eduardo Gomes, na campanha de 45, 2 vezes candidato a presidente, 45, 50 e derrotado. Bem, ele disse aqui, nós ouvimos, que ele tem uma vantagem, Eduardo Gomes, ele tem boas relações com os filhos. Pô, que legal! Parabéns! O senhor tem boas relações com os filhos, o senhor pensa que aqui é o quê? É República Dominicana, na época do Trujillo, é aquela que está no livro do Mário Vargas Llosa lá, a festa do bode, ou é o senhor o presidente na época da Guatemala, ou é o Supremo do Augusto Roa Bastos no Paraguai, que era o França. O senhor está pensando que aqui é o quê? É uma bagunça? E aí, por fim, e ainda falta coisa, só vou falar essa, o Bivar continua controlando a razão da briga. Qual é a razão da briga? É dinheiro! Quem quer dinheiro? O que o Bolsonaro está disputando com o Bivar são 700 milhões de reais. É essa a questão. Toda essa briga, esse baixo nível, essas pessoas assim, rastaqueras, ignorantes, é o esgoto, é a cloaca da política brasileira. Vocês não precisam ouvir as gravações, é a cloaca da política brasileira. O que eles estão brigando? Por pegar o nosso dinheiro, que é dinheiro público, do fundo eleitoral, do fundo partidário. 700 milhões de reais. É isso que eles estão disputando. E o Bivar, que é muito mais esperto que o Bolsonaro, né? Porque os dois são da mesma laia, a mesma coisa, assim como o Bolsonaro é igualzinho o Lula, sem tirar nem pôr.
Assim como o Lula protegeu seus filhos, o Bolsonaro faz a mesma coisa em relação aos seus filhos. São iguaizinhos. E o Bivar, que é esperto, deu um trançapé no Jair, né? É bom ele e Jair se acostumando, né? E o outro ficou com os 700 milhões de reais. É isso. Agora, pensa tudo isso. Põe isso numa prateleira. Olha a economia brasileira, estagnada, milhões de desempregados, subempregados, gente que não procura mais emprego, situação grave na área da saúde. Olha a cobertura do sarampo, dá uma olhada nas vacinas, uma tragédia na infraestrutura, o caos. Enquanto isso, ele faz uma live ontem com o Quasímodo, com um cidadão lá que parece o Quasímodo do Vitor Hugo, faz aquela palhaçada, né? E o tempo vai. Por isso que eu digo, Jair Bolsonaro, para o bem do Brasil, como brasileiro, não pode terminar esse governo e entregar o sucessor dia 1º de janeiro de 2023. Sobre o risco da nossa pátria estar destruída. Nós não merecemos o dia de ontem. Nós somos muito maior do que essa cloaca da família Bolsonaro. Bandeirantes.